Você já ouviu falar sobre a hipótese de Gaia? Essa é uma teoria que sugere que o planeta Terra como um todo é um único organismo, uma única forma de vida, e que todos os seres residentes nela interagem uns com os outros apenas para criar novos ecossistemas. Eu acho que essa teoria por si só não é um monte de bobagem. Na verdade, eu acredito que isso faz de mim o sistema imune do planeta. E nesse momento, o planeta Terra está me pedindo para eliminar você. Essa é uma fala de Shen Wulong, mais conhecido no submundo como o Conector. Um lutador, um monstro, um deus ou um demônio. Existem muitos adjetivos para descrever essa entidade, que atualmente é a criatura mais poderosa do universo de Kengan Omega. E se atentem que eu não disse o homem mais forte ou o lutador mais forte, mas sim a criatura mais poderosa. Animais pequenos, feras enormes, armas de fogo ou até mesmo o poderio de uma nação inteira, nada disso seria efetivo contra o Conector. A sua identidade, sua história e sua fisiologia como um todo fazem dele algo que está muito além de lutadores de elite da Associação Kengan, do Purgatório ou de qualquer outra organização de lutas clandestinas existente. E é sobre esse monstro absurdo que eu vou falar hoje para vocês. Vamos ver a história e as habilidades absurdas do deus e do antagonista principal de Kengan Omega. Aparecendo pela primeira vez no capítulo 148 de Kengan Omega, o Conector é algo que está muito além da nossa compreensão. E para entendermos as habilidades e o porquê desse homem ser tão forte, vamos falar antes da história do Conector, mais especificamente do Hui Sheng. No capítulo 95, durante a luta entre Ryan Kuri e Alan Wu, nos é contado sobre o Hui Sheng, uma palavra que significa literalmente ressurreição no dialeto chinês. O Hui Sheng é um ritual. Dentro desse ritual existem o orador e o conector. Durante anos, o orador deverá contar toda a sua história para o conector. Memórias, detalhes grandes ou pequenos de sua vida, tudo deve ser passado para o conector. Tudo que o orador presenciou, todas as suas memórias, devem ser passadas para o conector. Tudo será contado para ele inúmeras vezes, a fim de fixar bem na mente dele todas essas memórias. Após a morte do orador, a sua, entre aspas, alma reencarnará no conector, ou pelo menos o conector de fato pensará que é o orador. A personalidade, trejeitos e até mesmo as memórias serão as mesmas do orador. Esse é um ritual cujo objetivo é fazer com que uma pessoa possa se manter vivendo por séculos ou até milênios, atravessando as eras. É o caso do Wu Rei. Há 5.000 anos atrás, o fundador do clã Kuri e do clã Wu fez o Hui Sheng, a fim de se manter vivo ao longo das eras. Ou seja, lá atrás ele fez esse ritual para passar suas memórias e personalidade para alguém, e esse outro alguém fez o mesmo para passar para outra pessoa, e depois essa outra pessoa também fez o mesmo, e por aí em diante, até a gente chegar nos dias atuais, onde temos o Alan Wu, que seria o próprio rei, o próprio fundador do clã Kuri e do clã Wu, com todos os seus trejeitos e personalidades. Porém, existe outra pessoa além do rei que vem fazendo esse ritual há eras. E essa criatura é uma criatura muito mais perigosa do que o fundador do clã de assassinos. Desde os tempos imemoriáveis existia esse ser na China que hoje conhecemos como o Conector. Vivendo de forma reclusa, ele era tido como uma lenda pelos habitantes locais e raramente interagia com os demais. E pela prática do Hui Sheng, muitos desses habitantes acreditavam que ele era um ser imortal. Afinal, aqueles que vieram depois dele tomaram sobre si o mesmo nome e até mesmo a mesma aparência e habilidades. Porém, há cerca de 1.300 anos atrás, o Conector declara guerra ao Verme, uma organização secreta formada na China Antiga e que nos dias atuais é tido como uma organização terrorista por diversas nações. Após derrotar o líder do Verme, o Conector passou a controlar a organização. Posteriormente, ele também declara guerra ao clã Wu, o derrotando e fazendo com que esse clã se fragmentasse, com os Wu que permaneceram na China, sendo o atual clã Wu, aqueles que fugiram para o Japão se tornaram o clã Kuri e aqueles que foram para o ocidente se tornaram a facção do oeste.
Facção essa que, assim como o Verme, serve diretamente ao Conector. E foi através do processo do Hui Sheng que o Conector se manteve vivo até os dias atuais, chegando ao atual Shen Wulong. Vale ressaltar que para a prática do Hui Sheng é necessário que aquele que vai receber as memórias, ou seja, o Conector, seja bem jovem, de preferência uma criança. Assim ele vai acreditar que é o orador mais facilmente, se for ensinado desde essa idade. E que o Conector tenha algum laço sanguíneo com o orador, seja um filho, seja um neto ou coisas do tipo. Porém, com os avanços científicos da modernidade, existe algo que garante ainda mais eficácia no processo do Hui Sheng, que é literalmente que o Conector seja um clone do orador. Sendo assim, o atual Conector, Shen Wulong, é uma cópia quase perfeita de seus antecessores, seja em aparência, memórias ou qualquer outra coisa que você possa pensar. E por acumular milênios de memórias, de experiências em combate e técnicas, isso faz com que ele seja um monstro completamente diferente de qualquer coisa já mostrada. Pensem muito bem, um artista marcial com uma experiência de uma vida inteira de combate já é um mestre e é extremamente forte. Agora imagine alguém que acumula milênios de experiência e de técnicas em combate. Isso só mostra como o Conector é insano. Mas tratando mais especificamente do Shen Wulong, ele parece ser alguém muito frio a primeiro momento, um cara muito sério e centrado. Essa é a conclusão que tiramos a respeito de sua personalidade. Porém, ao olharmos mais de perto, nós vemos que ele é um tanto quanto excêntrico. É esperado que alguém com tanta força e poder seja arrogante ou até mesmo alguém completamente sério de verdade. Mas no caso do Conector é algo bem diferente. Shen Wulong é alguém que é bem descontraído e até amigável na verdade. Como o próprio Oma diz, embora ele seja nosso inimigo, eu não sinto qualquer tipo de maldade vindo dele. E é toda essa inocência e jeito descontraído que nos faz esquecer do quão monstruoso esse cara é e dos feitos do qual ele é capaz ao utilizar de suas habilidades. Mas falar apenas que o Shen Wulong é forte, falar que ele tem muitas habilidades e falar que ele é um monstro completamente diferente de tudo que já foi mostrado, não faz jus a simplesmente tudo que ele é. Nós precisamos primeiro olhar para suas habilidades, para os seus feitos, para de fato termos uma ideia do que esse cara é. Uma criatura que vai muito além de qualquer arte marcial, armas ou até mesmo exércitos. Mas aí é que tá. E se alguém dedicasse mais de meia década planejando matá-lo? Se essa pessoa estudasse cada passo do Conector a fim de matá-lo? Foi exatamente isso que o Gao Mukaku fez e se arrependeu de forma terrível. A luta entre o Gao Mukaku e o Conector é a que mais demonstra o quão absurdo esse cara é. Gao Mukaku é o mestre de Nico Tokita, de todos os Nikos, mais especificamente dos dois Nikos que aparecem em Kengan Ashura. O Nico que treinou o Oma e o outro Nico. Ele também é o fundador do próprio estilo Nico e herdeiro, entre aspas, do estilo Gao. Ele foi alguém que dedicou sua vida inteira a eliminar Shen Wulong, por conta de uma antiga vingança que aqui não vem ao caso. E do capítulo 214 até o capítulo 218, nós temos a luta entre Gao Mukaku e Shen Wulong. Ou melhor, a humilhação que o Conector fez o Gao Mukaku passar, já que nessa luta o objetivo do Mukaku era utilizar tudo que estivesse ao seu alcance para vencer o lendário Conector. Então facas, lanças, até o piso do templo, tudo isso é usado por Mukaku para tentar sequer causar algum dano ao Conector. E tudo isso falha miseravelmente. Se o Gao Mukaku tentava estocar com uma faca, ele era contragolpeado. Se ele tentava se esconder nas sombras, utilizar uma lança para tentar perfurar o Conector simplesmente segurava a lança como se não fosse nada e a quebrava. Mesmo que o Mukaku tivesse uma força avassaladora, nada disso era útil para enfrentar o Conector. Mas a humilhação de verdade vem quando o Conector, a fim de ter mais diversão e diminuir a disparidade de poder entre eles, limita sua força. Seus sentidos, reflexos e até sinais cerebrais. O cara literalmente ele se limita para estar, entre aspas, no mesmo nível do Mukaku. E ainda assim o Gao Mukaku toma uma surra colossal. Socos, chutes e até mesmo golpe de espada. Tudo é aparado pelo Conector. Porém, havia um trunfo do lado de Gao Mukaku, seu plano para enfraquecer Shen Wulong. Ele sabia que não poderia lidar com Shen Wulong no mano a mano, simplesmente sem usar algum tipo de trapaça ou algum tipo de plano muito específico que sabotasse o ambiente. E é aí que entra o monóxido de carbono.
Galmokaku havia previamente colocado monóxido de carbono nas tubulações do templo onde ambos estavam lutando. Por ser um gás incolor e sem qualquer tipo de gosto, seria impossível para o conector perceber. É dito que 1% de concentração desse gás é o suficiente para matar um homem adulto. E agora, Shenlong, já dentro do templo, tendo respirado aquele veneno, não tinha como escapar. Ele certamente morreria, não é mesmo? Bom, isso aconteceria se ele sequer respirasse. E esse é o fator mais insano sobre o conector, na minha opinião. É dito por ele que seus antecessores, ou seja, os conectores anteriores, perceberam que o ser humano envelhece ao respirar. A fim de manter mais longevidade, eles trabalharam em uma forma de diminuir ao máximo sua respiração, ao ponto de que eles não conseguiram a eliminar por completo. Eles ainda precisam respirar, mas é bem menos do que um ser humano comum, assim retardando o envelhecimento. E adivinha, enquanto ele lutava contra o Galmokaku, ele não estava respirando. Então não tinha como ele ser simplesmente envenenado, mostrando que o conector tem pleno controle sobre sua própria fisiologia, já que ele consegue controlar os seus músculos, seu cérebro e até mesmo parar de respirar e ainda lutar enquanto faz isso. E é óbvio que o resultado após o plano do Mokaku falhar não poderia ser outro senão uma completa derrota e morte brutal. Sendo derrotado sem conseguir concluir sua vingança e nem mesmo sequer conseguiu causar qualquer tipo de dano ao conector. Porém, o Mokaku, apesar de ser extremamente poderoso, não é o exemplar perfeito de um mestre de artes marciais, na minha opinião. Existe outro ser que eu acredito que representa melhor esse arquétipo. Então imaginem só, Shenlong tá tranquilo em um hotel quando de repente, ninguém mais, ninguém menos que Kuroki Gensai invade seu quarto. Kuroki Gensai versus o conector. Seria uma luta que você certamente adoraria ver, certo? Então, essa luta aconteceu entre os capítulos 237 e 240, mesmo que por pouco tempo. Essa é uma luta que eu adoraria ter visto até o final. E lembrem-se, Kuroki foi o campeão do torneio de aniquilação mais disputado da história. Seu patamar estava tão elevado que ele foi capaz de vencer monstros como Mikazushi Rei, Kanoagito e Yomatokita. Ninguém estava no seu nível, pelo menos até ele encontrar o conector. A luta inteira é um impasse. O tempo todo o Kuroki apenas espera uma brecha para poder cortar o conector, enquanto mesmo o golpeia. Isso te faz pensar, quem é mais impressionante? O conector por estar tancando o Kuroki Gensai com um braço só, ou o Kuroki por estar tomando os golpes do conector que facilmente matariam um ser humano comum? Afinal, o conector golpeia o Gensai diversas vezes nesse confronto, seja com socos, chutes, e fica nítido que em força bruta ele é muito superior. Mas como o próprio Kuroki diz, um combate não é definido apenas por força. Se você pegar um cara que está no auge de sua força, um cara que tem uma aptidão física fora do padrão e que ainda assim também possui muita habilidade em técnicas marciais, isso não faz esse cara invencível, pois até um amador pode derrubar esse cara se ele pegar um bastão e bater na cabeça dele. Ou seja, uma pessoa muito bem treinada ainda assim é um alvo fácil para uma pessoa amadora se essa pessoa souber bater nela, souber acertar ela, conseguir acertar ela. Ou seja, o intuito do Kuroki era provar nessa luta que a força do Shenlong por si só não seria um fator determinante para que ele vencesse. O seu intuito seria esperar uma brecha para perfurar o conector com a lança do diabo. Essa luta, infelizmente, é interrompida e o que mais impressiona é que tanto Kuroki quanto Shenlong pedem para que seu oponente lute a sério na próxima. Ou seja, esses dois em nenhum momento estavam lutando no seu 100%. E se o fizessem naquele momento ali, com certeza veríamos uma luta nível Baki no quesito destruição. Com certeza aquele hotel inteiro ali seria destruído na luta deles. E por fim, nós temos um feito um pouco menos impressionante para nós que sabemos o quão forte esse cara é, mas muito impressionante para pessoas comuns. Estou falando de quando o conector casualmente nocauteou todos os seguranças da Associação Kengan. Os Kure, mercenários treinados, o exército pessoal de Metsudo Katahara, incluindo 2 presas de Metsudo, nada disso foi sequer capaz de fazer o conector suar. Vale ressaltar que ele usa uma técnica um tanto quanto curiosa, onde ele simplesmente consegue passar por todo mundo sem ser visto, apenas passando em seus pontos cegos, e os nocauteando apenas por passar perto deles, conseguindo lidar tranquilamente com o Terashi, um mercenário extremamente forte, fazendo o Muteba se render só de olhar para ele e ver que ele estava num nível completamente diferente, e posteriormente nocautear
todos os guardas de Metsudo Katahara apenas com alguns tapas. Ou seja, ele sozinho foi capaz de nocautear dezenas de pessoas bem treinadas e se infiltrar na associação como se não fosse nada. Como os próprios membros do Verme falam, ao ver tal feito, nos questionamos: quem seria capaz de vencer um homem que tá nesse tipo de nível? Kano Agito, Hayankuri ou talvez Rolon Donaire? Nenhum deles seria capaz de vencer esse monstro. Suas habilidades, experiência e capacidades garantem a ele um poder inalcançável, além de um físico absurdo, é claro. E mesmo se esquecermos o seu eu atual, o Conector ao longo das eras sempre foi um ser absurdo. Nós sabemos que sozinho ele foi capaz de derrotar o clã U inteiro. Nós não sabemos o quão forte era o clã U daquela época, mas com certeza eles não eram brincadeira. Ele facilmente matou Long Yi, o líder da tribo do dragão, e futuramente lidou facilmente com os membros do Wu Wang. E detalhe que os 4 o atacaram usando o espírito possuído, e ainda assim ele foi capaz de lidar facilmente com os 4 e ainda matar 3 deles. Ainda existem muitos mistérios acerca desse ser em Kengan Omega, seja em suas reais motivações, sua relação com o Verme ou sua obsessão com o Oma e o Ryuki. Mas uma coisa que já foi mostrada claramente é como ele está no topo da cadeia alimentar, estando acima até mesmo da elite da Associação Kengan. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí o seu like. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu gravo sobre Kengan Omega. Eu já tinha postado shorts sobre Kengan Omega, mas foi o primeiro vídeo de fato. Antes disso eu só tinha falado de Kengan Ashura. Eu tô relendo Kengan Omega agora, né? É um mangá sensacional. Eu já tinha chegado nos capítulos atuais há um tempo atrás, então eu decidi agora reler ele todo e é simplesmente impressionante, cara. É o melhor mangá de combate pra você acompanhar atualmente, pra você ver atualmente. Tipo, eu sei que Baki é excepcional, Baki é muito fora do comum, mas no momento eu não tô com tanto interesse na saga do Jack. Pra mim tá um pouco monótona demais. E você vê Kengan Omega é só pedrada atrás de pedrada. Esse mangá é muito bom mesmo. E o Conector, na minha opinião, é a coisa mais bizarra que existe nesse universo. Aliás, esse universo como um todo é como um Baki, só que mais sombrio. Seja o Conector, os Kure, os Wu, a facção do Oeste, o Verme, todos eles são seres completamente sombrios e completamente estranhos. E todos os lutadores têm uma moralidade completamente ambígua nesse mangá. Mas enfim, esperem muito mais vídeos aí de Kengan Omega, né? Eu tô planejando fazer um vídeo sobre o Narushima Koga, depois fazer um vídeo sobre o Hayankuri, que nesse mangá aqui, quando ele volta, é simplesmente excepcional. O maluco tá em outro patamar. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!